Que a paz e o amor do nosso Deus esteja com todos. Eu estava me lembrando essa semana de um exemplo, uma lição que todos conhecem e é extraída até de um filme que também muita gente já viu, né? Filmes antigos, daquele Rocky lutador, né? E lá a gente vê que ele traz uma lição ali, que ele sempre repete, né, em quase todos os filmes, que o que importa não é o tanto que você bate, né, mas é o quanto você resiste, é o quanto você cai e consegue levantar novamente, né? E ele traz esse lema de vida no filme dele. Na leitura que nós fizemos, nós enxergamos ali uma passagem até muito conhecida, um fator que vai nos fazer cair e dificilmente nós vamos levantar, né? Muito diferente desse lema. E é sobre isso que eu gostaria de explorar um pouquinho nessa mensagem. E a gente vai verificar que essa queda dita lá em Hebreus, é uma queda que é decorrente da ausência de progresso na fé, da estagnação nossa, né? Essa ausência de progresso, essa necessidade sempre de ficar buscando leite espiritual, né? Isso produz a queda. Até por isso eu pedi para o Edmilson ler, né, um trecho do final do capítulo 5 e outro trecho ali do capítulo 6, porque são assuntos diretamente ligados. A gente se preocupa muito quando a gente percebe que nós estamos muitas vezes vacilando em coisas elementares dentro do reino de Deus. Coisas que nós aprendemos lá atrás, inclusive, muitas vezes antes do nosso batismo, antes do compromisso que nós assumimos. E que novamente nós precisamos ser lembrados disso, para poder prosseguir na fé. Isso preocupa, porque o mundo vem atuando de uma forma para fazer com que essas bases essenciais do cristianismo sejam retirados do meio dos cristãos, sejam retirados de nós. E são coisas que nós já temos antídoto contra, né? Nós já aprendemos contra. Nós não deveríamos dar ouvidos a essas coisas, mas estamos dando ouvidos e novamente nos tornando repreensíveis, novamente fazendo com que precisássemos de leite espiritual. E o que a gente percebe que na realidade a gente está sendo invadido, né? E não só a nossa igreja aqui, mas o mundo todo, né? Está sendo invadido por doutrinas relativistas, né? Que querem estabelecer um acesso a Deus mais largo, mais fácil, e que na realidade pode ser resumido por uma frase, né? Cada um segue a Deus da forma que mais lhe agrada. É essa frase que resume isso, esse relativismo. Então, segue a Deus de alguma forma, do jeito que você achar melhor. E, com isso, estão buscando atingir princípios elementares, que nós já sabemos, e que novamente temos dúvidas lançadas em nosso coração, né? Como exemplo, igreja é desnecessário. Por que igreja? Todo mundo que está lá é pecador. Comunhão, ceia, culto, todo primeiro dia da semana, desnecessário também, eu vou quando eu puder, né? Quem disse isso, que é necessário? Deus, Jesus Cristo, os principais atributos de Deus, de Jesus Cristo, são a misericórdia e o amor. Cristo não veio condenar ninguém.
Ele conhece a nossa natureza. Então eu não vou ser responsabilizado por isso. Deus sempre vai levar em conta as minhas intenções. Note o relativismo nisso. O relativismo. E no fundo desses 3 exemplos, o que essas pessoas estão buscando? Estão buscando um afago interior, né, para aquilo que ela sabe que está errado. Muitas vezes nós temos a igreja como uma instituição humana. A igreja não é uma instituição humana, não é um clube de recreio, não é uma associação humana de pessoas. A igreja é uma instituição divina, ela é perfeita. Muitas vezes nós achamos que a igreja é uma democracia. A igreja não é uma democracia, a igreja não é uma república. Nós temos um rei, e nós somos servos, e nós seguimos ao que o rei manda. Não há espaço para opiniões nossas, não há espaço para achômetros nossos. E o rei deixou muito claro o que ele quer de nós. Então nós vivemos numa monarquia. Aqui não existe o povo no poder, né? Antigamente a gente via aqui em Prudente os caminhões lá, né? O povo no poder. Dentro da igreja não existe isso. Quem está no poder é Jesus Cristo. O cabeça é Jesus Cristo. E nós temos que seguir o que Ele manda, nós temos que seguir a palavra dEle. Então vejam que todos esses 3 exemplos são rebatidos dessa forma. E são coisas elementares que nós tivemos lá quando nós nos entregamos ao Senhor. Quando você se entregou ao Senhor, o que você confessou ali? Que o Senhor, que Jesus Cristo, era Senhor e Salvador da sua vida. Se Jesus Cristo era Senhor e Salvador da sua vida, como que agora você está querendo agradar a você mesmo e não a Deus, que é o seu Senhor? Como que agora você está sendo levado por todo ventinho de doutrina que chega, ventinho de doutrina que muitas vezes vem aí em grupos de WhatsApp, em mensagem de quem você nem conhece, nem sabe quem é, e sabe que é homem, que não é instruído da parte de Deus. Estamos trocando a palavra de Deus por filosofias humanas. Então olha só, tudo isso que eu estou falando aqui para vocês é voltar ao leite espiritual. Não seria necessário a gente falar isso, mas nós estamos tendo que voltar aos princípios elementares novamente. A carta aos Hebreus traz exatamente esse exemplo. Trata de uma circunstância muito parecida, né? De irmãos que estavam se perdendo em questões elementares do Evangelho. Né? O público de Hebreus, como o público lá de Tiago, que nós estudamos, era um público de judeus. E muito provavelmente a carta foi escrita para os irmãos em Jerusalém, que estavam se perdendo nas coisas do mundo. E aqui, um princípio elementar que eles estavam se perdendo, é trocando o sacrifício de Cristo, que era um sacrifício perfeito, pelo sacrifício da antiga aliança, querendo misturar as coisas antigas com aquelas coisas novas, que eram perfeitas de Jesus Cristo. E é nesse contexto que ele começa no versículo 11, que nós lemos, a falar desse jeito. A esse respeito, temos muitas coisas que dizer e difíceis de explicar, porquanto vos tendes tornados tardios em ouvir. Antes aqui ele estava falando dessas coisas simples. Jesus Cristo veio, o sacrifício de Jesus Cristo é perfeito, é suficiente. Algo simples de se entender. Algo simples de se entender. Mas que estava sendo difícil de explicar. Por quê? Porque eles estavam se tornando tardios em ouvir. A gente viu na versão que o Edmilson leu, provavelmente NVI, né, lentos em aprender. Né? Então ele está dizendo, isso
é difícil de explicar. Eu tenho muitas coisas para dizer para vocês, mas é difícil de explicar. Quer dizer, eu não consigo avançar, porque vocês têm se tornado tardios em ouvir. Não querem ouvir, não querem aprender, e querem sempre voltar lá, discutir as coisas elementares do Evangelho. Versículo 12. Pois, com efeito, quando devíeis ser mestres, né? Então ele estava falando, muito provavelmente, com aqueles cristãos daquela igreja que lá de Atos 2, lá já tinha recebido o Evangelho há anos atrás. Pense aí, quantos anos você já tem de caminhada no Evangelho? Pense aí, e se coloque no lugar desses irmãos aqui. Quando deviam ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, quer dizer, ao tempo todo que vocês já conhecem a Deus, já ouviram sobre a palavra de Deus, já aprenderam sobre Deus, já tiveram experiências sobre Deus, tendes novamente necessidade de que alguém vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Quer dizer, tem necessidade de que um irmão sente com você novamente e fale assim: ó, irmão, Jesus Cristo é o seu Senhor. Você está se esquecendo disso? Que Jesus Cristo é o seu Senhor? Ah, eu esqueci daquilo que eu falei naquele dia lá. Então alguém tem que te ensinar de novo quais são os princípios elementares do oráculo de Deus. Assim vos tornastes como necessitados de leite e não de alimento sólido. Quem são os necessitados de leite? Aquelas pessoas que estão conhecendo o Evangelho agora. Aquelas pessoas que se converteram há pouco tempo. E eu digo que aquelas pessoas que se converteram há pouco tempo já tomaram bastante leite também, porque ninguém é batizado sem o conhecimento do Senhor, sem o conhecimento da fé básica no Senhor. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Por que a criança toma leite? Porque o leite é necessário para funções, para a evolução de funções vitais na criança, né? Formação dos ossos, crescimento. Também o leite é essencial para a criança, porque a criança não tem ainda o intestino evoluído, não consegue digerir carne, não consegue mastigar carne. Por isso que o leite é essencial para a criança. Né? Compare isso com a palavra de Deus. Né? Para quem que o leite espiritual é essencial? Para aqueles ainda inexperientes na palavra de Deus. Mas o alimento sólido é para os adultos. Você é um adulto, espiritualmente falando? Há quantos anos você está na caminhada do Senhor? Para aqueles que pela prática, quer dizer, pela prática, pela experiência, já teve tempo de praticar bastante, de aprender bastante sobre a palavra de Deus, tem suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. E essa aqui é a principal diferença, né, da criança e do adulto. A criança não sabe discernir o que é bom, o que é ruim, o que é bem e o que é mal. O adulto já tem esse discernimento. E nós, como bem crescidinhos na palavra de Deus, nós sabemos muito bem o que é certo e o que é errado. Por isso, pondo de parte, já o capítulo 6, tá? Pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, deixemo-nos nos levar para o que é perfeito, não lançando de novo a base do arrependimento, de obras novas, da fé em Deus, do ensino de batismo, da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Quer dizer, né, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, vamos prosseguir para o que é perfeito. Quer dizer,
Vamos evoluir. Vamos tratar de outras coisas. Não vamos ficar patinando. Quando nós estamos querendo crescer, nós temos que nos deslocar e voltar a nossa atenção para dar leite espiritual novamente. Porque nós estamos parados no tempo. Estamos tendo que lançar de novo base de arrependimento. Aquele exemplo que eu dei, você sabe que Jesus Cristo é o Senhor da sua vida. Né? Aqui eram questões relacionadas especificamente lá aos judeus, a base de arrependimento das obras mortas, quer dizer, as obras da lei, né, no caso deles, da fé em Deus, o ensino de batismos, né, que na doutrina judaica tinha muito isso, a gente não vai entrar nesses detalhes aqui, mas vamos trazer para nós, nesses exemplos que eu acabei de dar, ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Isso faremos se Deus permitir. Ao que ele está se referindo aqui? A essa evolução que no versículo 1 ele está conclamando todo mundo para evoluir. Vamos partir para o que é perfeito. Vamos evoluir. E ele está dizendo, isso faremos se Deus permitir. Né? Porque é Deus que permite todas as coisas. É Deus que permite a pregação do Evangelho, é Deus que permite o entendimento e é Deus que permite a evolução. Por isso que ele fala desse jeito no versículo 3. Aí a gente entra no versículo 4, que é o versículo da leitura. É impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo, e provaram a boa palavra de Deus, e os poderes do mundo vindouro. Vamos parar aqui. Ele está falando de quem aqui? Quem que são esses aqueles que foram iluminados, provaram o dom celestial, se tornaram participantes do Espírito Santo, provaram a boa palavra de Deus, provaram os poderes do mundo vindouro? De quem que ele está falando aqui? Daquelas pessoas que são adultos, que na fé, que conheceram a palavra de Deus, que já têm o conhecimento de Deus, que já se converteram, que já se entregaram a Cristo. De todos nós, que já provamos tudo isso, já conhecemos a Jesus Cristo, recebemos o Espírito Santo no dia do nosso batismo. Então é impossível, pois, para estes que caíram, que vieram a cair, e por que ele está, esse já é o versículo 6, tá? E por que ele está falando em caíram aqui? Caíram por quê? Porque não progrediram na fé. Porque precisaram sempre do leite espiritual. E caíram, sim, é impossível outra vez renová-los para arrependimento. Ora, se nós já conhecemos a palavra do Senhor, já nos entregamos, já confessamos a Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas, e conhecendo tudo isso, continuamos nas práticas das coisas ruins, daquelas coisas antigas que nós já deixamos lá atrás em nossas vidas, e de questões essenciais do Evangelho do Senhor, é impossível que uma vez caídos, possamos ser renovados novamente para o arrependimento. E por que o escritor de Hebreus está dizendo isso? Que é impossível, dado o conhecimento que nós já tivemos do Evangelho do Senhor. Eu vou explicar isso para vocês com uma constatação, tá? Uma constatação bem fácil. Vocês já perceberam que muitos que não estão no meio de nós aqui, que são cristãos, que muitas vezes tinham 10, 20 anos de caminhada, e deixaram o Evangelho, nós não vimos mais? Nós não vimos mais essas pessoas? Por quê? Porque já não há o que fazer.
Não tem como Cristo morrer novamente por ele. Cristo já morreu por ele. E ele não enxergou isso. Então não há o que fazer, é o caminho que ele escolheu. É isso que o escritor está dizendo, é impossível renová-los para o arrependimento. Esse impossível é no sentido do quê? É muito difícil. É muito difícil renová-los para o arrependimento, dado toda a experiência que nós já tivemos no Senhor. Então note aqui o perigo de nós continuarmos não progredindo no Evangelho. Continuarmos sempre estar precisando de leite espiritual. Continuarmos sempre estar necessitando de que alguém lance para nós aquelas bases essenciais do Evangelho e do arrependimento. Olhe para dentro de você. Olha há quantos anos você já está caminhando dentro do reino de Deus. Você está precisando de leite ou você está comendo carne? Isso aqui é um alerta. O dia em que houver a queda, e o dia em que você cair, dificilmente você vai ter forças para voltar. Dificilmente. É como o exemplo lá do início da mensagem. Essa é uma queda que não tem volta. E essa é uma queda que o inimigo está buscando para todas as igrejas, para todos os cristãos. Ele quer que a gente permaneça na mesma mesmice. Alguns dias atrás aqui nós tivemos uma mensagem que falava daquela passagem de Apocalipse sobre a igreja morna. É quase o mesmo aqui. É isso que o inimigo quer. E aí acontecem situações que a gente fica de boca aberta. Situações que nos surpreendem. Poxa, 20 anos de caminhada dentro do reino do Senhor, e essa pessoa de uma hora para outra caiu. E não vi mais essa pessoa. Não vi mais. Como que pode? Como que pode? É exatamente o que Hebreus nos alertou. É exatamente o alerta que foi deixado aqui em Hebreus, para nós. Que nós possamos tomar esse alerta. E por mais que nós estejamos ainda aqui, dispostos a ouvir a palavra do Senhor, frequentando aos domingos, frequentando reuniões, faça essa avaliação. Qual que é o seu progresso na fé? Quem não progride, quem não come carne, é uma eterna criança. E um dia, seu corpo vai cair. Sem evolução, seu corpo cai. Faça essa avaliação. Que nós possamos, todos juntos como igreja, todos juntos, olhando cada um de nós, buscarmos esse progresso, para que nós, naquele último dia, possamos ver Cristo de braços abertos, e dizendo: ó filho, você frutificou, você progrediu, você permaneceu firme, você apanhou, você caiu, mas levantou, porque você tinha dentro de você bem firme as bases do Evangelho. Então que nós possamos progredir nessas bases do Evangelho. Que Deus nos abençoe. Amém?